Olá pessoal, bem-vindo ao Gnomos do Cinema. Eu sou o Amâncio E eu não sou o Vinícius, sou o Henrique. e hoje nós vamos falar de um personagem aqui, né? Ele é um grande ator, né? Teve 4 indicações já, mas ainda não ganhou o Oscar, né? Mas ele é muito respeitado pelos seus colegas. Ele é o Duende Verde, ele é o Willem Dafoe, que a gente conhece muito, né? Foi muito Dá pra confundir. Ficou muito impactado, né? Ele é americano, é filho de um médico e uma enfermeira. Tem 6 irmãos, ingressou na universidade local, mas abandonou os estudos para entrar na companhia do Theater X. Aos 28 anos, foi para Nova York, onde ajudou a fundar o grupo Wooster e seguiu no teatro mais alguns anos. E ele começou no cinema em 1980 com Portal do Paraíso e depois Loveless. Ganhou destaque e uma polêmica absurda após atuar em A Última Tentação de Cristo, em 1988 isso. Foi um filme mega polêmico do diretor Martin Scorsese, uma guerra com as igrejas, com tudo, foi um salve quem puder. Mas marcou muito, né, o personagem dele e foi a hora que realmente ele despertou. Também Martin Scorsese, né? Não é pra menos. Não é pra menos, esse diretor é tudo ou nada. Em 1986, já tinha mostrado que veio com a primeira indicação ao Oscar, de coadjuvante, que está na lista, e não parou mais, fazendo mais de 100 filmes. A lista de filmes para ele foi meio tensa. Foi tenso. Costuma dispensar os dublês e já morreu muitas vezes nos seus filmes. Ele é especialista em morrer. Mais do que o Sean Bean não é, mas também é bastante. É páreo duro, né? Mas ele realmente, logo de cara, né, mostrou que veio aí para disputar mesmo com os melhores atores aí que a gente tem, né? Então ele fez trabalhos com diretores ultra consagrados, né, e colegas também muito consagrados. Mas também participou de inúmeros projetos autorais, né? Então, como o Farol, né? Mais recente? Mais recente. Quem tiver curiosidade vai lá ver o vídeo do Robert Pattinson, do nosso vampirinho, né? Aí vocês vão ver lá Agora não é mais vampirinho, já é o Batman. Agora é o Batman, é o nosso vampiro que virou Batman, né? Então agora vocês vão ver lá alguma coisa sobre esse filme, o Farol, que é muito interessante, do Robert Eggers, e Corpo em Evidência, do Uli Edel, com Madonna. Então o cara já começou pesado ali, já deu os apertos lá na Madonna. E tem também nesse filme a Julianne Moore no começo de carreira. Então, interessante. ele é o cara, né? E agora vamos à nossa, esperamos já famosa lista, né? Então, estamos torcendo para que ela já seja uma lista famosa. Pra gente é famosa porque tem todos os vídeos, né? Espero que para vocês fique famosa que também. Fique famosa, né? Então, lembrando que ela está sempre em ordem cronológica, não é uma ordem aí de classificação, né? Ou de gosto, né? Ou de gosto, né? E a gente começa com um filme aí muito bom, chamado Platoon, de 1986. Vocês veem ainda pertinho do início da carreira do... Onde teve a indicação do Oscar de coadjuvante. E já teve essa indicação do Oscar de coadjuvante. Então, ele é sem dúvida um dos melhores filmes de guerra. Muita gente, né, muitos críticos consideram isso. Ele ganhou 4 Oscars e mais 3 indicações, né, entre elas a do coadjuvante do Dafoe, né? Ele está avassalador nesse filme, e ainda era no início da carreira, como eu falei, impressionante. Então, esse filme é muito legal. É uma história, né? Então, é um filme muito importante, né? E é o primeiro da trilogia do Oliver Stone sobre o conflito da Guerra do Vietnã, né? Que depois vieram os filmes Nascido em 4 de Julho e o Entre o Céu e a Terra. Reúne um elenco de primeiro, muitos em início de carreira, não só o Dafoe, né? E baseado na própria experiência do diretor, que virou uma referência. Realmente é uma sequência de filmes imperdíveis. Ele é um filme realmente imperdível. O Oliver Stone retratou, né, as experiências dele nesse filme. Então foi muito impressionante. É um filme muito impactante. Tenso, né? Um filme tenso, um filme forte, né? Mas não tem nada assim exagerado, não. Mas muito bem feito para a época, né? Em 1986. Não sei tantos recursos como a gente tem hoje tecnológicos, né? Então os atores participaram de um treinamento real, mais de um mês, acho que 1 ou 2 meses de treinamento, para poder viver os militares da época, né? As dificuldades, entrevistaram outras pessoas, né? Aliado ao roteiro maravilhoso do Stone, né? Porque estava retratando lá a experiência de vida dele, né? Isso trouxe uma atmosfera de realidade ao filme que ela prende você se sente ali dentro da guerra ali, é muito intenso, você fica ali no combate ali, você fica torcendo pelo... Né, sem spoiler, sem spoiler, né? E uma curiosidade muito legal, né, entre esses outros atores, aí vocês vão ver um Johnny Depp muito jovem, 22 anos, então o Johnny Depp aí também já demonstrando, né, a personalidade dele, né? É um filme que vocês não podem perder. Não deixem de ver esse filme, que ele realmente
É que nem você vê o Vin Diesel novinho lá no Resgate do Soldado Ryan. Isso. Você olha assim, eu acho que esse é o Vin Diesel. Mesma coisa, você vai olhar assim, eu acho que esse é o Johnny Depp. Não, tem vários atores que estão lá no comecinho que vocês vão se surpreender. Não percam. E agora pro próximo filme, de 1990, chamado Coração Selvagem. É obra do diretor meio alucinado assim, o David Leitch. Esse road movie... Mais ou menos alucinado. Esse road movie com personagens exóticos mistura referências ao Mágico de Oz e a Elvis Presley. Teve até o filme agora no cinema, né? Isso. Venceu a Palma de Ouro em Cannes e teve uma indicação em atriz coadjuvante. Legal, é impressionante, é impressionante. Além desse filme aí, né, vocês têm o personagem de William aí, uma mistura de um monte de tipos incomuns. Do Dafoe, né? O William é o Dafoe, pra quem não percebeu. E é muito doido. O personagem dele é muito doido, sem dar spoiler, né? Mas fica perfeito pra ele, porque ele é um ator completo, né? Então ele realmente te convence com aquele personagem ali, com a caracterização que meio ele assustador também, né? Muito assustador, né? E ele assusta. Você tem nesse filme Nicolas Cage, ainda jovenzinho também, e Laura Dern também, que não conhece, tá no primeiro Jurassic Park, né? Que é a esposa do arqueólogo, né? Então, que também tá no último... né? E os dois voltam no último filme agora. Né? Então, Laura Dern também no início. E aí tem umas cenas quentes aí, entendeu? Durante o começo da carreira, mas eles fizeram uma química muito legal que convence o público, realmente fica muito verdadeiro, né? E umas cenas aí bem hot, entendeu? E a fotografia do filme também primorosa, transmite com as cores todo o calor intenso que meu pai tá falando, né, do roteiro, e dos cenários áridos do deserto, né. Não é um filme muito fácil, mas é muito interessante e vale a pena ver. Tem um ritmo bem acelerado e vai prender vocês na cena. Aquele filme, né, é clássico, né, dos road movies, realmente você fica naquela, né, tem umas perseguições e tal, então fica sempre meio tenso, meio suspense, né? Então ele é bem interessante. O road é a estrada, tá? Então road movie seria filme de estrada. Filme passado na estrada. Livre tradução. Então chegamos a 2000, um filme tenso aí, um filme interessante, baseado num outro filme, né? Então A Sombra do Vampiro, onde realmente o nosso William vai estar um espetáculo, né? Meu filho vai falar daqui a pouco sobre ele aí. Então esse filme conta a história da filmagem do clássico Nosferatu, de 1922. Então, ele até hoje, para muita gente, é o vampiro mais realmente autêntico em relação ao que seria o personagem Drácula original. Então, o diretor A. Elias Merck, né, e o roteirista Steven Katz tiveram uma ideia. Se o ator original lá do filme Nosferatu, Max Schreck, não é o Shrek do desenho não, tá? Shrek estava tão perfeito como vampiro, é porque ele seria um vampiro. E o diretor original também, o Friedrich W. Murday, sabia que tinha contratado um vampiro para fazer papel de vampiro. Então é um negócio meio assim, alucinado, mas é interessante. E esse filme também ficou muito interessante por causa disso, né? Então, mas foi ótimo pro Dafoe, né? Que ele tá acostumado com essas atuações assombrosas, bem características, com aquelas formatos de rosto que ele faz, né? Nossa, demais. Acho que melhor do que ele para formar assim o rosto, só o Jim Carrey, né? Que também fazia cada coisa. Também faz muita coisa. Mas o Dafoe Mas acho que o Carrey fica muito preso à comédia, né? E o Dafoe, ele fala com os olhos, né? É impressionante. Porque ele faz cada olhar e cada caras que vão muito além da maquiagem, né? Não, a maquiagem é detalhe, né? Sim, ainda mais nesse filme de vampiro, né? Que foi indicado ao Oscar, o Dafoe ganhou, ele ganhou a indicação do Oscar, mas não chegou a ganhar o Oscar. De coadjuvante, E de coadjuvante, ator coadjuvante. Ele é acompanhado pelo ótimo John Malkovich, também é outro cara famoso outra também. Outra fera, outro monstro, né? Então... Eles fazem essa obra um filme realmente tenso, sombrio, que vale a pena ser visto. É uma aula de atuação. É uma aula realmente, entendeu? É uma bela homenagem ao filme original, né? E levanta duas questões interessantes até para refletir, para reflexão mesmo, né? Até que ponto um ator deve se entregar ao papel para parecer real? Porque ele até chegar a esse ponto de achar que ele era realmente um vampiro, né? E qual o limite do sacrifício em nome da arte, né? Então a gente tem filmes tipo Cisne Negro também, né? Que você vê a atuação da Natalie Portman, né? Que a gente também tem vídeo da Natalie Portman, vocês podem ir lá procurar lá no canal. Então é para você pensar, né? Realmente é uma coisa assim interessante. Um limite. Qual o limite que um ator pode ir para interpretar um papel? Porque a gente vê os atores, né? Emagrece,
engorda nossa, cada coisa assim, né? Eu ia falar dele, do Christian Bale, né, que passou por isso, e também do Heath Ledger, né? Do Coringa, que também se entregou o Jared ao Leto projeto. é outro que é a metamorfose total, né? Eles são realmente impressionantes. Então é interessante para reflexão, fica aí, né? Fica a dica aí. Agora, em 2017, temos o filme Projeto Flórida, que é com o roteiro de Chris Percott e de Sam Baker, que também dirige. Esse trabalho mostra os Estados Unidos que muitas vezes os americanos fazem questão de esconder. Esse filme passa num motel barato, de beira de estrada, no caminho para Orlando, que é aquela cidade, né, que tem os parques da Disney e tudo mais, que seria o lugar perfeito, né, entre aspas, né? Mas tem essa questão das críticas. Meu pai vai falar mais agora sobre as famílias. O Sam Baker é um diretor já bastante conhecido nos Estados Unidos, que ele gosta de retratar muito, né, esses Estados Unidos que nem todo mundo, nem todo americano gosta de admitir que existe, né? Então, esses motéis baratos de beira de estrada, o pessoal tem muita dificuldade de conseguir sobreviver ali, né? Imagina, né? Você conseguir tentar sobreviver morando num quarto de hotel, né? Um hotel ainda mais ainda limitado aí, né? Então, é um cenário perfeito ali para essas críticas dele, né? Então, a vida difícil das famílias que tentam sobreviver morando ali está presente, mas assim, com uma suavidade, sabe? E de uma maneira fantástica que ele encontrou, que as histórias são vividas pelas crianças. Se você ficar ligado, você vai perceber que ele está tentando ali te transmitir uma mensagem sobre a dura realidade, né, desses adultos, né, e ali uma ótica suave das crianças, né? É que a criança tem toda aquela questão da inocência, né? Da fantasia, né? E ela consegue construir, né, fantasia naquele mundo real, ela consegue construir umas fantasias, né? Então você não se iludam, tá? Os criadores do filme não aliviaram a barra e eles mostram toda a realidade. Só que não chega a ser uma coisa daquela agressiva, porque tem essa forma, né? Essa forma. O conteúdo está lá, mas a forma foi fantástica. Muito interessante, né? É, muito legal, muito legal. E o nosso Willem Dafoe, como sempre, está magnífico. Com uma outra indicação coadjuvante também, né? Com uma concorrente inesperada que foi em Brooklyn Prince, que do alto de seus 6 anos atrai toda a atenção da audiência. Só ela já vale ver o filme e muito mais. Realmente não perca, é um filme que é show. Ela realmente é uma surpresa, vocês vão adorar, vão se apaixonar pela garotinha, né? Genial. E é difícil, né? 6 anos ter uma criança que atua bem, né? Olha, é difícil. É impressionante, é muita precocidade. Mas olha, muito, muito legal, não perca. E chegamos também à nossa já famosa, ou pelo menos a gente quer que seja famosa, menção honrosa, né? Ou menções honrosas. Menções honrosas, isso aí. Começamos com o que a gente brincou no início, né? Do Homem-Aranha, com o Duende Verde, do Willem Dafoe. Que acho que assim, é o papel que a maioria das pessoas, pelo menos os mais jovens, né? Como eu, mais ou menos, jovens, conhece mais ele pelo Duende Verde, né? E toda aquela caracterização que ele fez, desde os primeiros filmes do Sam Raimi, né? Até agora no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que também foi sensacional. Sem dar spoiler, mas enfim. É difícil não dar spoiler, mas assim... Você vê muito pelas caras que ele faz, né? Pelas caretas, pelas situações que ele passa. Os olhares. Nos filmes do Sam Raimi, a troca que ele tem com ele mesmo, né? A questão de se transformar no Duende Verde, né? E no Sem Volta Pra Casa. Enfim, quando ele tá lutando lá no Homem-Aranha, você vê uma hora lá... É difícil não dar spoiler, né? Mas é muito bom. As caras e bocas que ele faz pra indicar a presença do Duende Verde sensacional, é outro nível de ator. E o meme, né? Tem o meme dele também, o pessoal deve conhecer, né? Que ele é um cientista também, que é muito bom. Ele também é outro campeão de meme. Também, tem alguns bem legais. E continuando a nossa menção honrosa, a gente chega no Perigo Real Imediato, com Harrison Ford fazendo mais um filme aí da série do Jack Ryan, né? Com um brinde aí, que é o nosso James Earl Jones, que é a voz do Darth Vader, né? Como diretor da CIA. O Ryan era um agente que não era de ação, né? Ele era um agente só mais interno, mas ele foi, ao longo dos filmes, foi se transformando um pouco mais aí na ação. Mas o importante desse filme, né, a gente está falando do Willem Dafoe, é que ele faz um agente da CIA muito, muito, muito bem feito, sabe? Parece pouco, né, mas é muito bem feito. E ele, o agente da CIA do jeito mesmo que a gente vê nos filmes, trabalhando, muita coisa secreta, muita coisa escondida, uns caras ultra mega preparados, né? E caras que muitas vezes você visualmente não imagina, né, que o cara tem aquela capacidade toda de destrutiva, vamos dizer assim, né? Porque não faz muito biotipo, né? Daqueles agentes gigantescos, né? Mas os caras são extremamente bem preparados e também utilizam às vezes isso de propósito, né? Para ficar disfarçado, né? Para ficar mais disfarçado, né?
Depois a gente tem outro filme que, na verdade, foi uma guerra, né? Porque o pessoal detesta, as críticas detestam nesse filme aí, Velocidade Máxima 2. E o William Dafoe era o vilão, né? Então, nossa, mas ele fez o trabalho dele lá, né? Trabalhou bem, apesar do filme ser bom, fez o trabalho, entregou. É aquele negócio, apesar de não foi muito bem na crítica, mas o público até gostou, né? Um pouco desse filme e tudo mais, então a gente não pode também, né, ficar se baseando só nisso, né? É uma diversão também, é uma diversão interessante ver, né? O outro primeiro, óbvio, não é impossível de comparar, né? Keanu Reeves, né, também é outro super ator. Os dois estão demais. Quem quiser saber mais, vai no vídeo da Sandra Bullock. Lá no vídeo da Sandra Bullock que vocês vão ver o primeiro Velocidade Máxima. Né? Isso aí. Para finalizar nossas menções honrosas, temos o Psicopata Americano, filme de 2000, que também foi falado no vídeo do Christian Bale, né? Christian Bale. Que o nosso William Dafoe faz o papel do policial investigando o que acontece, os assassinatos, enfim, do psicopata americano. E é muito interessante você ver pela atuação do Dafoe os momentos que parece que o policial está conseguindo, parece que não está conseguindo, parece que vai descobrir, parece que não vai descobrir. Então, apesar dele... Ele até parece relativamente bem no filme, mas com um ator coadjuvante, mas trabalha muito bem, como sempre. Muito legal, muito legal. E agora... Pra gente dar mais uma adicionada aí no nosso currículo do William Dafoe, temos as vozes que ele fez também. Uma que foi bem marcante foi no filme do Procurando Nemo, que é aquele peixe preto e branco, que era o Líder Aquário, tinha cicatriz aqui do lado, não sei se vocês lembram. Fica aquela voz grossa, né, de cara velho, de cara experiente. O peixe, tem hora que o peixe até parece o William Dafoe mesmo. Provavelmente os animadores lá da Disney já deram fizeram... Só bateu os olhinhos, o nariz ali. Vocês reparam, depois contam pra gente. Né? Sim. Ele trabalhou muito bom, né? Ele trabalha, como sempre, trabalha muito bem e é importante para o desenvolvimento do Nemo, né, durante o filme. A gente não costuma dar spoiler, né? Mas enfim, esse aí que eu posso falar. E depois, para encerrar aqui a nossa voz, né, a gente tem um filme muito legal, feito com os bonequinhos, muito bacana esse filme, né? Fantástico Senhor Raposo. Então esse filme é muito legal, tem um monte de gente, George Clooney, tem um monte de gente famosa, top. Fazendo as vozes, Tem um elenco gigantesco, estelar aí, e também o nosso querido William Dafoe tá lá fazendo o personagem do Rato, que não vou dar spoiler aqui, mas ele tem uma presença lá interessante, importante, e meio vilãozinho e tal, né? Mas é legal. E vocês vão gostar. São dois desenhos aí, óbvio, né? Todo mundo, né? E o Raposa não viu, né? Vale a pena, pega os filhos aí e vai ver, porque realmente ele é muito interessante e muito simpático o filme, né? Esse Fantástico Senhor Raposo e a Ilha dos Cachorros também, que a gente falou em outro vídeo, são filmes bem legais. Eles são muito, muito diferentes, né? Então, diferente mesmo. Muito legal, né? E aí a gente chega aqui ao final do nosso bate-papo de hoje, né? Mas com uma missão muito importante, né? Pedir a vocês. Assistam os vídeos. Comentem. Deem reclamem. Like. Podem reclamar também. Dê sugestões. Compartilha. Se cadastra no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. A idade, pai. A idade. Me entregando aqui, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Ativa o sininho. E tá tendo uns resultados legais, tem alguns vídeos aí que estão ficando bacanas aí, então o pessoal tá gostando, tá tendo umas informações interessantes. Vamos ver se a gente continua crescendo para se a gente consegue desenvolver melhor. Continuar podendo bater esse papo aí com vocês. Tá bom? Então, pessoal. Valeu? Até a próxima.